Olá, pessoas amadas e escolhidas, graça e paz. Boa e abençoada noite a todos. Nessa ocasião, iremos dar continuidade ao nosso Lendo a Bíblia Toda, como lendo a Bíblia diariamente. Aqui em Números, capítulo de número 31. Vamos lá? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos medianitas. Depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os medianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Deixa só eu mudar aqui, é impressionante, mas eu sempre falo que quando nós começamos a ler a Bíblia diariamente, vem o cansaço, vem o sono, vem o desânimo, aparecem vários impedimentos. Vou até dar uma mudada aqui também. Parece que sabe que nós estamos em live e aí liga e aí manda uma mensagem atrapalhando. Tá repreendido em nome de Jesus. Vamos lá, Números capítulo de número 31, versículo 5. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Uau! E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo. E com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. Pelejaram contra os medianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos medianitas, a Evi e a Requem, e a Azur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos medianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Números capítulo 31, versículo 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós.
e alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a roupa e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra, que foram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estranho e o chumbo, todas as coisas pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 50, de cada 500, uma alma dos homens, e dos bois e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 500, um dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade que era a porção dos que saíram à guerra foi o número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas, 337.500, e dos bois, 36.000, dos jumentos, 30.500, das pessoas, 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 500 de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1000, os chefes de 100, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas e colares,
para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Números, capítulo de número 32. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote e Dibon, e Jazer, e Ninra, e Esbon, e Eliale, e Seba, e Nebo, e Beum, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefone, o quenizeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto, 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel? Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que o levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vós armardes a guerra perante o Senhor,
e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja alcançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Rubem a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí, nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a peleja perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o rei de Og, rei de Bassã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades da terra ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Atarote, e a Arroer, e a Atarote Sofá, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Nimrá, e Bet-Arã, e cidades fortes, e currais de ovelha. E os filhos de Rubem edificaram a Esbom, Eliale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e o nome das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu a Gileade e a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as de Avote Jair. E foi Noba, e tomou a Kenate, com as suas aldeias, e chamou a Noba, segundo o seu próprio nome. Números, capítulo de número 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sobre a direção de Moisés e Araão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo as suas aldeias, ou melhor, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol.
e partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar ao deserto e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã e acamparam-se em Mara e partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. E partiram-se de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote Taavá. E partiram de Quibrote Taavá e acamparam-se em Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Pérez. E partiram de Rimon Pérez e acamparam-se em Líbna. E partiram de Líbna e acamparam-se em Risa. E partiram de Risa e acamparam-se em Quielata. E partiram de Quielata e acamparam-se no monte de Séfer. E partiram do monte de Séfer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jacã. E partiram de Bene-Jacã e acamparam-se em Or-Hagidgade. E partiram de Or-Hagidgade e acamparam-se em Jotbatã. E partiram-se de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Zion-Queber. Partiram de Zion-Queber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Araão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Araão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or, e ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram-se de Zalmona e acamparam-se em Punon. E partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Egir, Abarim, no termo de Moabe. Partiram de Egir, Abarim e acamparam-se em Dibongade. E partiram de Dibongade e acamparam-se em Amon de Blataim. Partiram de Amon de Blataim, acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram do monte de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Bel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós. Destruirei todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças.
Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que fareis a vós como pensei fazer-lhes a eles. Amém? Que Deus abençoe. E no nome de Jesus vamos para a nossa oração, para uma noite tranquila e abençoada. E a nossa próxima leitura será a partir do capítulo de número 34. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa maravilhosa leitura. Concede-nos a graça de uma noite pacífica, abençoada e de sono profundo, restaurador. Guarda a nossa casa, a nossa família, guarda as pessoas que amamos, as que conhecemos e aquelas que não conhecemos. Por elas oramos também. Oro por todos os inscritos no canal, por aqueles milhares, multidões que chegarão, aqueles que se inscreverão. Abençoa, Senhor, os lares, a família. E coloca o desejo, a sede, a fome por conhecerem, por aprenderem, por lerem a tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, que Deus te abençoe. Eu te aguardo na nossa próxima leitura e nós vamos ler a Bíblia toda. Como? Lendo a Bíblia diariamente. Deus abençoe você no nome de Jesus.